instruções apostólicas. E essa é a chave. Nós estamos trabalhando com instruções apostólicas, o estabelecimento da igreja, as normas, as regras, a maneira correta e madura de funcionamento do corpo de Cristo, com as instruções apostólicas. Só que os grupos liberais, que não consideram a Bíblia a palavra de Deus, eles desconsideram o ensino apostólico. Aí a gente vê tanta coisa errada acontecendo nas igrejas, porque na verdade elas não estão tendo uma atitude obediente às instruções apostólicas para a igreja. Então essas instruções são como? Como deve ser o culto, como funciona o culto. Nós não estamos brincando de reuniãozinha. Nós estamos nos reunindo para cultuar Deus. E qual a maneira correta de fazer isso? É isso que nós estamos olhando. A maneira correta de fazer isso. Ponto 1. Aqui. Eu pus todos dois. Ponto 1. Comparação entre línguas e profecia. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Todo mundo queria falar língua. Não tinha outro dom, é só isso que eles queriam. E o apóstolo Paulo está trazendo uma orientação para eles. E uma orientação que começou lá com Timóteo, dando orientações para a igreja de Éfeso. E qual estava sendo o problema nas duas igrejas? Qual era, meus irmãos? As mulheres. Das duas igrejas. As orientações do culto público estão voltadas para as mulheres. Lá em Éfeso, elas estavam tomando o lugar da liderança masculina. Pastores. Aqui em Corinto, elas estão querendo discutir as diretrizes da igreja, as doutrinas, o entendimento bíblico e a forma como cultua a Deus, do jeito delas. Esse é o assunto. E continua sendo esse o assunto dos nossos dias. Quem aqui já passou por igreja pentecostal, quando chega na hora do culto, fala-se em línguas. E mulheres. E nós vamos estudar no capítulo 14 o que a mulher não pode falar. Então, o apóstolo estava tratando desse assunto. E por que ele deu todas aquelas orientações no capítulo 11 a respeito do véu? Para a mulher não esquecer o lugar dela. É um símbolo em cima da cabeça dela. Não esqueça o seu lugar. Não que ela não tenha função, tem dom, tem função. Aliás, a função prioritária, ser esposa e mãe. Nós estamos numa sociedade onde casamento não vale nada, as esposas não cumprem seu papel com seus maridos, muito menos com seus filhos. Então, nós estamos colhendo os resultados disso. É só ver como a nossa sociedade está diluindo, acabando, deixando. Exatamente. Por quê? É o maior país cristão do mundo. Dê nome. Porque as instruções bíblicas não estão sendo seguidas sequer pelos evangélicos. Por isso que eu estou dando esse tema. Nós precisamos refletir. A gente fica muito preocupado com o Brasil. Temos ordem e progresso no Brasil. Temos ordem e progresso na igreja, nos nossos cultos. Se a ordem e progresso não começa em casa, como que a gente vai formar o país? Então, esta é o assunto. E essa temática aqui que nós vamos estar trabalhando. Muito bem. E ele começa fazendo uma comparação entre línguas e profecia. Porque eles queriam o dom assim, mais aparece.
Interessante que ele vai esclarecer essa questão. Vamos lá, no nosso texto. Versículo 1. Nós vamos trabalhar esse primeiro vídeo. Profecia é superior a línguas. Versículo 1 ao 5. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Capítulo 13 nós estudamos o quê? O amor, que era a solução da igreja de Corinto, onde ele mostrou vários aspectos do amor para corrigir os problemas internos, comportamentais. Então eles precisavam da direção do Espírito Santo, e mostrou que o dom sem o amor, que é fruto do Espírito, é nada. Então ele reafirma aqui: seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Se o Senhor nos deu dons espirituais, nós temos que buscá-los. E ele indica aqui: observa se você não tem este, o de profecia. Certa vez eu fiz uma exegese sobre profeta e profecia nas Escrituras. O que é exegese? Quando você pega todos os versículos bíblicos da Bíblia e olha um por um dentro do seu contexto e o que ele fala sobre o tema. Então o que acontece? O profetizar como prognóstico são alguns textos. A maior parte deles é de estudo das Escrituras, inclusive no Antigo Testamento, em escola de profetas. No Antigo Testamento. Escola, como tem seminário, para estudarmos a Bíblia. Lembra que quando nós estudamos a 1 Timóteo, qual é a primeira marca de uma igreja? As instruções doutrinárias. Essa é a primeira marca. Tá? Para isso, a ênfase tem que estar aqui. Palavra. Palavra. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Qual era o contexto da igreja de Corinto, meus irmãos? Cidade portuária, 2 portos. Era um istmo, um estreito. Um porto do lado de cá, outro do lado de cá. Só estrangeiro lá. Tudo quanto é língua. Aí, os primeiros cristãos, fruto do ministério do apóstolo Paulo, se converteram estrangeiros, gentios. Então, chegava um cidadão de uma outra língua, entra aqui um cidadão e começa a orar em japonês aqui. E lê a Bíblia em japonês. Quem fala outra língua não fala a homens. Ninguém vai entender. Senão a Deus. Deus entende, lógico que Deus entende. Visto que ninguém o entende, aqui, e em espírito fala o quê? Isso é em espírito. Não com a alma, não com a mente. Ninguém está entendendo nada. Aí nós temos já uma diretriz para a questão. Uma pergunta. Se nós temos Bíblias em português, a nossa língua é português, todos nós entendemos português, por que precisa de alguém falando numa língua que ninguém entende? Se o que nós estamos estudando é que tem que existir um fim proveitoso, o amadurecimento, o crescimento da igreja, a edificação. Perde a finalidade. Mas teve finalidade esse dom em alguns momentos. Pentecostes, eles falaram em línguas maternas, idiomas, línguas idiomáticas. Para quê? Teve um fim proveitoso? Teve. Nasceu a igreja, evangelismo. É isso que nós temos que entender. A Bíblia fala de falar línguas? Fala. Só que fala
como ação sobrenatural do Espírito Santo. Os apóstolos não foram fazer curso de poliglota. Não foram aprender outras línguas para naquele dia fazer aquela pregação. Eles foram dirigidos pelo Espírito Santo naquele dia, falando no idioma de cada um, para a conversão deles. É isso que é dom de língua. Se isso acontecer aqui, a gente aceita. Se o irmão começar a falar numa língua que ele não estudou, e tem intérprete, e tem um fim proveitoso, mas não é isso que acontece. Mas dessa maneira. E isso é um sobrenatural, é um milagre. Nós não temos isso na Bíblia, é narrado toda hora acontecendo, não. Pentecostes. Por que Pentecostes? Vamos entender a história. Como que vinha até então? Israel. Israel seguia o quê? A lei. Estava debaixo da lei mosaica. Chega naquele momento, nasce a igreja. Como que eles vão saber que mudou? O fim da lei é Cristo, com a justiça de todo aquele que crê. Nasceu a igreja. Tem que acontecer algo que todos vejam um fenômeno, alguma coisa acontecendo. Na festa de Pentecostes, em Jerusalém, no templo, só entre os judeus, aconteceu esse sinal miraculoso de eles ouvirem a mensagem de salvação em Cristo na sua própria língua materna. Vou lembrar que eles estavam dispersos do mundo, nascendo em vários países como hoje. Hoje um judeu no Brasil, ele é judeu brasileiro. Ele não é brasileiro judeu, ele é judeu brasileiro. Você nasce nos Estados Unidos, ele é judeu americano. E assim era. Então quando chegavam as festas bíblicas, eles iam para Jerusalém. E era o que estava acontecendo, era uma festa bíblica, a festa de Pentecostes. Bem? Nesta festa acontece. Então nós temos que entender o contexto. Esse é o contexto, gente. O pessoal tira fora do contexto e faz uma bagunça. Por isso o apóstolo Paulo está escrevendo isso, porque para pôr ordem na casa. Essa é a razão. Versículo 3. Mas o que profetiza, prega a palavra de Deus, fala para quem? Os homens. Trazendo o que para esses homens, ao corpo de Cristo, a igreja? Edificando, exortando e consolando. Fim proveitoso. Está sendo alcançado. Então percebam. Hoje, por uma questão de falta de conteúdo e de preguiça, o pessoal não lê, não estuda e não procura saber. Então, faz um culto cheio de cantoria, é 1h30 de cantoria, né? Meia hora de testemunho e 10 minutos de pregação sem pé e cabeça. Triste. A finalidade da igreja é levar o crente à maturidade, edificando, exortando, consolando. Qual o dom principal? Profecia. Quatro. O que fala em outra língua, idioma, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, chega um cidadão aqui de outra língua, e ele se edifica porque ele está em comunhão com Deus, foi o que o texto falou. Mas e o fim proveitoso? Deus, ele deu dons. Para quê? Para edificar. Então essa pessoa, ela está se edificando a si mesmo. Mas não é essa a finalidade. A finalidade da igreja, o corpo de Cristo, é a edificação do corpo. Isso chama-se egocentrismo. O homem no centro, e não Deus. Egoísmo. O homem no centro. Pecado. O texto não está falando da minha vida devocional na minha casa. Ele está falando do culto público, meus irmãos. Ele não está falando do que acontece na minha casa. No meu quarto fechado. No meu quarto eu oro em línguas. Problema seu.
quero saber na igreja, o que está falando da igreja. Corpo de Cristo. Ele tem que ter finalidade. Edificação. Profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Está admitindo que existe. Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Alguém falou língua? Ah, então chegou o cidadão japonês aqui. Alguém sabe japonês? Ah, o Louro sabe. Louro, você pode traduzir o que eu posso? Faz a tradução simultânea aqui. Vai trazer edificação para a igreja. Do contrário, não tem utilidade. Não serve. É necessário o quê? Interpretação. Do que? Da palavra de Deus. Não adianta eu querer, eu vou fazer uma pregação mais bíblica possível para vocês, meus irmãos. Eu vou pregar os textos bíblicos para vocês, tudo em grego. Como a igreja católica antes era em latim. Qual vai ser a utilidade? Nenhuma. Zero. Então, são orientações para quê? Para o culto público. Muito bem. Profecia é superior a línguas. Versículo 1 ao 5. Ponto 2. Por que línguas não é mais desejável? Ele vai dar algumas explicações. Versículo 6. Porque não contribui diretamente para o quê? Para a edificação da igreja. Versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, que Paulo falava, ele devia falar a língua romana, o latim, ele era cidadão romano, ele morava em Tarso, uma cidade universitária, ele devia falar muito bem grego. Como ele era judeu de judeus, então ele deveria falar hebraico e deveria falar aramaico. E ele deveria falar grego também, que era a língua comum da época. Pelo menos 5 línguas eles falavam. Então, veja só. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? O que vai ser útil para vocês? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, note que aqui tem uma conexão. Perceba a conexão. Revelação e ciência é algo que está interior. Está dentro da minha cabeça. Profecia é expressão, é para fora. Doutrina é para fora. Então, note só, revelação e profecia. E a Bíblia. A Bíblia foi revelada pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para compreender a profecia bíblica. Ciência, conhecimento, doutrinário. Existe uma conexão do interior para o exterior. Para quem? Qual ambiente? Culto público. Com que finalidade? Edificação. Para que os crentes fiquem o quê? Adultos, maduros, e não mais crianças. Então, línguas não é mais desejável do que profecia. Por quê? Porque não contribui diretamente para o crescimento da igreja. Versículo 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? A trombeta ela avisa, certo? Tem um som que avisa.
está falando? Instrumento é inanimado. Instrumento não fala, mas ele comunica alguma coisa. Então, o falar em línguas tem que comunicar alguma coisa. Se o instrumento não está comunicando nada, ele é inútil. Nossa. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Está falando sozinho. E quantas igrejas de irmãos estão falando sozinho? E o texto que está na nossa Bíblia está na deles também. 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Quantas línguas tem no mundo? Muitas. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Até índio, eles têm a língua deles lá. Tem sentido, entre eles se entendem. Então tem que ter finalidade. E 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, falar em língua, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Nem ele entende, nem eu, e não atingiu algo nenhum. Gente, está claro o texto. Eu não sei que o pessoal faz tanto cavalo de batalha e tem que explicar, porque está claro. Do 7 ao 11, é suscetível de confusão. Língua é suscetível de confusão. Porque é confusão que se vê de alcançar a maturidade. Versículo 12. Assim também vós, Igreja de Cristo, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para edificação da igreja. Tem fim proveitoso. Por que é o dom? Para edificação da igreja. Para progredir, amadurecer. Esse é o alvo, isso tem que ser atingido, isso tem que ser vivido. Esse é o cristianismo do corpo de Cristo, do culto público. Aí nós estamos cultuando a Deus e fazendo aquilo que Ele está proporcionando para nós. Por isso Ele dá dons. E os dons são o quê? Diversos. Tem uma diversidade de dons. Para que o corpo possa funcionar bem. E o corpo tem que ser o quê? Uma unidade. Então tem diversidade e tem unidade. A unidade é a comunhão que devemos ter. Então, exige melhores dons. Profecia. Então ele está dando uma dica. Procura primeiro a profecia, meus irmãos. Procura primeiro a profecia. Muito bem. Línguas por si mesmas não edificam. Quem as usa e quem as ouve. Versículo 13. Pastor, oi. só para esclarecer, profecia nesse caso é palavra. É palavra. Não é exatamente profetizar. Não, porque o plano está encerrado. A Bíblia está encerrada. Naquele tempo poderia ter ainda a revelação, que ainda estava sendo feito o Novo Testamento que não tinha. Tá? Agora encerrou. Apocalipse encerrou. A palavra de Deus está encerrada. Não tem mais essa história. Deus me falou que. Mas falou, não, porque está no texto, tá. Não, mas Deus me falou. Falou o quê? Está onde na Bíblia? Não, falou comigo. A seu respeito. Para você, para falar para mim. Deus falou. Isso a Bíblia chama de falso profeta. Muito perigoso. Tá? Versículo 13. Tudo bem? Posso seguir? Versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. É necessário o quê? Eu falo em outra língua. Tem intérprete? Não. Você recebeu o dom de interpretação? Não. Então busca esse dom. Você não fica quieto. 14.
Porque se eu orar em outra língua, vou lembrar ainda que língua é idioma, não é esse negócio de língua estática, e que ninguém entende o que está falando e não existe em lugar nenhum língua no lugar do mundo. Não existe isso. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Como assim? Se eu estou orando, eu estou ligado a Deus, estou. Eu estou entendendo? Não. Vai produzir fruto? Vai trazer edificação? Vai trazer maturidade? Não. Tem que ser compreensível. Vamos ter uma música hoje, Ademir, em japonês. Já que a nossa ilustração é japonês, né? Música linda de se ouvir. Mas fala do quê? Sei lá. Até bom você ter falado nisso. Hoje eu estava procurando um louvor para me escutar. Escutei lá, ouvi lá o Elvis Presley cantando música gospel, né? Em inglês. Em inglês. Não entendi nada. Que belo testemunho, né? Gospel. Então, aí só que é o seguinte, eu peguei, pelo o toque da música, eu deduzi que é a música que a gente canta aqui, entendeu? Que são os instrumentos. São os instrumentos. Agora e a letra? A letra não sei o que ele falou, não. Esse é o problema. Então, nós temos que ser o quê? Frutíferos. Para ser frutífero tem que o quê? Entender. 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Tem que entender. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Tem que ser uma letra compreensível. 16. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, a pessoa que não fala aquela língua? Como que ele vai falar amém? Como que ele vai concordar se ele não entendeu? Depois da tua ação de graças, você fez uma oração numa outra língua, como que você vai falar amém? Assim seja. Eu não entendi como que fala amém. É o indouto, ele não entendeu. Que não é a finalidade da igreja. A finalidade da igreja é o quê? Todos têm que entender. Visto que não entende o que dizes, 17. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então perdeu a finalidade. Mas eu estava em comunhão com Deus, eu entendi. Mas não é essa a finalidade do culto. A finalidade do culto é a edificação do corpo de Cristo. Você tem que entender o que está escrito na palavra, né? Buscar crescimento, compreensão. Porque acontece muito na situação da revelação, né? Que daí sai da Bíblia também, né? 18. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Ele falava, pelo menos essas que eu citei. 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, para edificação, a falar 10.000 palavras em outra língua. Não vai fazer nada. Então, línguas por si mesmas não edificam quem as usa e quem as ouve. Versículo 13 a 19. Muito bem. Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Maturidade é o inverso de criança. Não seja criança. Não vamos ser uma igreja de meninos. No juízo, no julgamento, nós precisamos julgar as coisas com clareza, à luz da palavra de Deus. Mas na malícia, sejamos como meninos, como crianças. Se incendem como crianças, na malícia, mas não no entendimento. Quanto ao juízo, sede homens
amadurecidos, edificando maturidade. Esse é o alvo. É isso que nós temos que buscar. Igreja não é parque infantil. Igreja é para buscar maturidade. É para receber, gerar crianças, receber crianças, mas levar para o dentro. 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas. Que povo? Quem que rejeitou Jesus? Israel. E hoje, Israel só vai ouvir a palavra de Deus através de quem? Povos de outras línguas. Mostrando que língua é idioma, continua sendo idioma. E por lábios de outros povos, outras nações. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Confirmando o que eu estou falando para vocês. Língua é idioma. Aqui nós conhecemos, estudamos Mateus aqui, gente. Nós vimos a rejeição da nação de Israel e o Senhor cegou os olhos deles até a sua segunda vinda. E é isso que ele está falando aqui. Por isso que o apóstolo Paulo teve uma missão muito grande com os povos gentios, os não-judeus, que são os povos de outras línguas, povos de outras nações. 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes. Quando que teve o primeiro sinal da língua? Pentecostes. Para quem? Para os incrédulos que foram evangelizados naquele dia. Língua é um sinal? É. Para quem? Não para os crentes. Se é não para os crentes, por que na igreja? Não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia, a palavra, não é para os incrédulos, que é a maturidade, a edificação, tem que ser nascido de novo. E sim para os que creem. Quanta confusão por não entender de profecia bíblica. Quando eu via vocês falarem em língua na igreja, eu achava que era o capeta que tinha invocado mesmo. Eu achava. É. Vai explicar aqui, Louro, isso que você está falando. 23. Ou então. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem outros que não conhecem a palavra, ou idioma, ou incrédulos, não dirão porventura, estáis loucos? Parece manicômio isso, o que é isso? O que estão fazendo? Aqui falando. Ah, você está sendo muito dura. Não, só estou lendo o texto. O texto está. 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou inouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Ele vai ouvir a palavra, vai ouvir o evangelho, vai ouvir a mensagem. 25. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Creia em Jesus. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós, o corpo de Deus. Texto tão claro, tão objetivo, que o pessoal pula ele, ou se não pensa o versículo fora do contexto, para tentar dar pretexto. Mas não tem pretexto. É só seguir verso a verso, olhando o contexto agora. Qual é o nosso assunto? Culto público.
O uso maduro dos dons traz o melhor resultado: conversão e crescimento. Não podemos perder esse objetivo, não podemos nos deixar levar. Ah, não, assim não enche a igreja, assim não. Estou preocupado. O alvo é o quê? Edificação, maturidade. Alcançar almas, sim. Mas crente sem conteúdo não evangeliza ninguém. O poder está na palavra. Essa é uma marca de uma igreja a respeito do culto público. Muito bem, irmãos. Vamos até aqui o 25 hoje. Depois a gente segue até concluir o capítulo 14. Depois, quem quiser uma cópia, me avisa. Eu passei para vocês no zap, mas por escrito é melhor. A Liliana fez essa. Ficou bonito? Eu estou tentando colocar aqui para a gente projetar, entendeu? Mas se era bom ter em casa. Veja só, isso aqui é um referencial. Não tem como isso substituir a Bíblia. É como se fosse um comentário bíblico. Ele vai ajudar a gente a ter informação para entender. Tá? Mas é um livro ainda não publicado em português. Tá? É um livro que está em inglês. Foi feita essa tradução, eu consegui ela. Ainda não está editado. Então, não é conselho. É uma tarefa. Leia isso aqui. Tudo que tem que se concordar e discordar, vamos buscar. Só que eu digo o seguinte: 5 dos maiores teólogos da nossa linha doutrinária, todos eles, têm a mesma posição. Não encontrei nenhum fora. Tá? Agora, de outra posição doutrinária, eu isso também. Mas daí, interpreta a Bíblia também. Então, eu queria estudar detalhadamente. Foi-me chegado alguns questionamentos em questão de grego. Eu já providenciei o grego, já providenciei a pesquisa dos doutores em língua grega, já está pronto também, já passei. Tá? Quem quiser saber em grego, tem também. Então, não estou fazendo qualquer pesquisinha, não estou buscando hoje. Tá? Muito bem. Vamos orar? Senhor, queremos agradecer pela tua palavra, pela direção, Senhor, apostólica, na qual devemos buscar referência para as nossas vidas, para a ação do corpo de Cristo. Somos gratos porque o Senhor nos comprou por sangue, que possamos ser servos fiéis, dedicados e que possamos estar honrando o teu nome, cara. Para isso, Senhor, precisamos de conhecimento e dependemos da ação benigna do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado por o Senhor nos dar o Espírito, nos dar a tua palavra, que possamos nos alimentar, nos edificar, nos fortalecer, crescer, que possamos estar sendo luz neste mundo tenebroso. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus o Pai, amor demonstrado na pessoa de Jesus Cristo, o Deus Filho, que tem a cada dia derramado superabundante graça sobre nós, na qual temos provado. E temos, Senhor, no sentido fortalecidos, edificados, ensinados e guardados por Deus e o Espírito Santo que o Senhor nos concedeu. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Obrigado, irmãos. Sábado, então nós vamos ter o culto aqui, não no domingo, no sábado. Que hora é melhor? 8 horas nós pensamos? E durante a semana aqui a gente manda a mensagem a respeito de como nós vamos fazer esse da panela. A Vivi já falou já para quem está aqui. Então, o que é? Eu não entendi. É igual todo ano que a gente faz, cada um traz o seu kit de janta.
Isso. A minha passagem de ano, cadê uma comida, né? Não, só de uma coisinha. Isso. Então,